Nesse vídeo a gente vai abordar o segundo modelo que ganhou a competição ImageNet em 2014, que foi a proposta do Google, que é o GoogleNet, uma proposta bem diferente das versões que estavam sendo propostas até aquele momento, né? A maioria das propostas anteriores correspondiam a modelos que eram bem lineares do ponto de vista de compreensão e interpretação de como é a arquitetura, e o Google propôs uma rede bem diferente, mais profunda em relação aos anteriores, né? Com 22 camadas em relação a VGG, que tem menos camadas, né? 16 ou 19 camadas de profundidade. Mas a principal característica desse modelo talvez seja o que a gente chama de modelo Inception, que existem várias versões dele hoje em dia. O conceito associado a Inception está presente em várias arquiteturas mais modernas, cujo objetivo era aumentar o processamento em uma mesma camada. Então, na medida que os pesquisadores perceberam que o que estava influenciando no bom desempenho desse tipo de arquitetura eram as camadas convolucionais, a sugestão foi fazer várias convoluções ao mesmo tempo, para tentar explorar esse potencial de mapeamento dos dados. Então, uma das características desse modelo, né, é aumentar a eficiência do uso de conexões, então, a partir das ideias inseridas no conceito do Inception. Eles também não usam mais a arquitetura totalmente conectada, ao final das redes que eram utilizadas anteriormente para poder fazer um mapeamento em relação ao conceito de saída, né? E essa ideia de reduzir parâmetros diminuiu bastante a dimensionalidade ou a quantidade de parâmetros usados no modelo. Se na AlexNet a gente tinha lá uma quantidade de 60 milhões de parâmetros, na VGG, que aumentava a quantidade de camadas, né, para quase 140 milhões de parâmetros, na GoogleNet a gente tem uma quantidade de 5 milhões de parâmetros, que é uma coisa 12 vezes menor do que a gente tinha na AlexNet, por exemplo. Vamos dar uma olhada agora no conceito associado ao Inception Model, que é a arquitetura que revolucionou bastante o conceito de processamento. Então, aqui do lado a gente tem uma arquitetura do tipo GoogleNet. Veja que as primeiras camadas dela são muito parecidas com as camadas tradicionais de processamento de uma arquitetura do tipo VGG, então são algumas camadas convolucionais tradicionais, e a partir dessas camadas convolucionais tradicionais, eles introduziram alguns módulos, e são esses módulos empilhados que eles chamam de Inceptions. E esses módulos basicamente correspondem a uma combinação de diferentes configurações de filtros de convolução para os módulos de entrada, né? Quando eu digo módulo de entrada, pode ser tanto a informação de entrada como módulos de camadas anteriores. Então, eles combinaram diferentes filtros de convolução. Então, um filtro de convolução de 1 por 1, de 3 por 3, de 5 por 5 e mais um max pooling aqui de 3 por 3. Tudo isso processando a informação da camada prévia, né, que era recebida por esse módulo, e concatenando o resultado dos mapas, que são a resposta desses filtros, né? Os resultados da aplicação desse filtro geravam mapas que eram associados, concatenados para representar as informações que são oferecidas como entrada. Vamos dar uma olhada nesse tipo de operação aqui. Vamos fazer uma simplificação desse módulo só para vocês perceberem como ele funciona e quais as potencialidades e eventuais problemas associados a esse tipo de operação. Então aqui seria uma versão bem inicial do conceito do Inception Model. Eu tenho lá uma entrada, e essa entrada aqui ela pode corresponder tanto à informação as primeiras arquiteturas do modelo, como a camadas posteriores. Lembre que os módulos Inceptions eles são colocados de forma hierárquica, né, em camadas, até 22 camadas. E a partir disso ele recebe um volume de entrada. Esse volume de entrada tem uma dimensionalidade. Se eu estou falando de imagem, tem largura e altura e uma profundidade que está associada aos mapas de representação. Então veja que a dimensionalidade desse módulo é 28 por 28 por 256 filtros. E a ideia dos pesquisadores da Google, quando produziram o GoogleNet, era tentar combinar diferentes filtros em uma mesma operação de convolução.
Então, eles combinaram aqui filtros de 1 por 1, filtros de 3 por 3, filtros de 5 por 5 e uma operação de max pooling aqui de 3 por 3 também nessa entrada. Eu estou exemplificando aqui com algumas variações desses filtros. Então, aqui a quantidade de filtros foi arbitrada, tá? Então, 128, 192 e 96 foram arbitrados aqui para esse exemplo, mas as dimensões desses filtros são as dimensões sugeridas no Inception, que seria 1 por 1, 3 por 3 e 5 por 5. Aí percebo que, da forma como a gente viu no vídeo anterior, na aula anterior associada à CNN, a gente viu como fazia a operação de convolução associada aos filtros, né, e os volumes que eram gerados a partir dessa operação de convolução e alguns dos hiperparâmetros que controlavam essa convolução, que são basicamente as dimensões do filtro, o stride associado e o zero padding que é utilizado. Então, percebo que como a gente tem uma operação aqui de convolução no final, eu preciso de concatenação ao final, desculpe, eu preciso que todos os filtros tenham a mesma dimensão. Então, o que eles fizeram foi ajustar as configurações de stride e de zero padding para manter essa espacialidade constante, né? O que vai se alterar aqui é a quantidade de mapas de representação, né? A profundidade desse volume de saída. Então, percebo que aqui na primeira operação do primeiro filtro aqui de 1 por 1, o que eu tenho aqui é uma alteração na profundidade do mapa. Então, eu vou gerar um volume de saída aqui de 28 por 28 por 128 mapas de representação para essa mesma informação de entrada que originalmente tinha 256 filtros. Depois eu vou aplicar 192 filtros de representação aqui em uma convolução de 3 por 3, que vai me gerar um volume de saída de 28 por 28 por 192. Fazendo a mesma coisa aqui com o filtro de 96, vou gerar meu mapa de saída aqui de 96 e também com a operação de pooling aqui. Veja que eles também mexeram com o stride aqui para garantir que a saída tivesse a mesma dimensionalidade. Então, eu não estou alterando dimensionalidade ou espacialidade nessa operação de pooling, gerando aqui um volume de 28 por 28 por 256. Agora, perceba o seguinte, quando eu faço a concatenação da representação dessas informações aqui, o que eu vou gerar vai ser um volume de saída extremamente maior do que o volume de entrada. Enquanto o volume de entrada possuía aqui uma representação de 256, tinha uma representação aqui de 256 mapas de representação. A partir do volume de saída, eu tenho um acréscimo bem considerável da quantidade de mapas, que é de 672. Na medida que eu vou concatenando esses módulos Inception um depois do outro, fica claro perceber que a explosão da quantidade de mapas de representação vai só crescer e vai ficar intratável eventualmente. Quanto mais camadas eu vou adicionando, maior vai ser a quantidade de mapas que vão sendo gerados, né? Isso se a gente considerar ainda a quantidade de operações, né? Então, se vocês olharem aqui para esse outro ponto, vocês vão ver aqui a quantidade de operações necessárias em cada um desses mapas, e aí percebo que eu vou gerar mais ou menos só nessa camada 854 milhões de operações associadas a esse volume de entrada. E na medida que eu tenho um crescimento das dimensionalidades desse volume, eu vou ter uma quantidade muito maior nas próximas camadas. Então, eu estou gerando um alto custo computacional que só tende a aumentar. Qual foi a saída para tentar reduzir a explosão do custo computacional associado a esse módulo? Normalmente, o que eles usaram foi o conceito associado a um bottleneck, a um estrangulamento, utilizando convoluções do tipo 1 por 1. Uma convolução do tipo 1 por 1 a gente já abordou em vídeos anteriores, mas ela está associada normalmente, como eu estou fazendo uma multiplicação baseada em um único elemento, eu não vou alterar a espacialidade dele, mas eu posso controlar a quantidade de filtros, né, que esse módulo vai ter. Então, se eu aplicar aqui a um volume que tem 56 por 56 por 64, aplicando uma convolução aqui de 1 por 1 e 32 filtros, o meu volume de saída vai ter as mesmas dimensões, mas a profundidade desse volume vai ser menor. Então, eu vou obrigar que, nessa operação de convolução, que as mesmas representações as mesmas informações que eram representadas em um volume de 64 mapas, seja representada em um volume de 32. Então, eu estou obrigando ele a escolher representações que sejam mais importantes para poder
diminuir a espacialidade ou a profundidade desse volume. Então, a partir disso, eles introduziram, em alguns pontos bem específicos aqui do Inception, alguns bottlenecks, né? Ou modos aqui para diminuir a espacialidade não, a profundidade, né, desses módulos, de forma a controlar a explosão do tamanho desse mapa, né? Então, veja que o mapa de entrada que tinha, o volume de entrada que tinha 28 por 28 por 256, ele é reduzido aqui para 64, e as operações são feitas considerando essa profundidade do filtro, né, para poder fazer tanto as convoluções de 3x3, 5x5 e o max pooling associado. E a partir disso eu reduzo a quantidade de filtros, né, que estava associada a 672 filtros para 480. E veja que isso diminui muito ainda a quantidade de operações, para 358 milhões, na medida que a anterior considerava 854 milhões de operações. Então tem uma redução considerável no volume de operações e isso facilita bastante na representação das informações. Então essa é a versão versão completa, né, do módulo Inception, que é utilizado na arquitetura do modelo. Então a partir disso a gente tem lá esses módulos aqui são colocados, são disponibilizados aqui empilhados, né? Então aqui está a entrada do meu modelo, né? Aqui é a entrada da minha imagem, né? E aí a partir disso eu tenho como saída lá o conceito, nessa última camada aqui. Aí percebe que a parte inicial, como a gente já comentou, ela é como se fosse uma VGG tradicional, né? E a partir disso o volume de saída dessas primeiras camadas aqui mais tradicionais são aplicadas aos módulos Inceptions. Cada módulo Inception fornece uma saída para o próximo módulo até chegar na última camada de ativação final. Percebo que existem outras características associadas a essa arquitetura, onde eles introduziram também algumas saídas auxiliares que eram saídas alternativas para o modelo, que pode tanto ser utilizado como uma saída, então eu poderia eventualmente até combinar as saídas associadas a essas saídas auxiliares aqui, como também serviam para melhorar os gradientes associados às partes mais intermediárias do modelo. Então eu poderia também garantir que os gradientes ficassem mais representativos nessas camadas mais intermediárias na medida que eu tenho muitas operações. Então lembre que eventualmente a gente vai ter lá as não linearidades que podem eventualmente estrangular os valores das ativações e gerar gradientes menores nas camadas posteriores. Isso vai fazer com que variações muito grandes na entrada não sejam percebidas na saída e isso faz com que os modelos não aprendam. Então, também foi uma alternativa interessante para poder melhorar o treinamento desse modelo. Uma outra característica interessante foi que eles introduziram somente uma camada full connect aqui, totalmente conectada aqui para poder fazer a transição desse mapa aqui de mapeamento que tem uma dimensionalidade aqui com 2 dimensões, né, para uma camada flat, e depois eles removeram as camadas totalmente conectadas das arquiteturas anteriores, tanto da AlexNet como da VGG, para um average pooling, para poder fazer o mapeamento dessas ativações. Depois desse average pooling, eles introduziram a camada do softmax para poder somente dar as probabilidades associadas a essa camada. E isso diminuiu bastante a quantidade de memória necessária, né? Porque, se vocês lembram bem, a maior quantidade de parâmetros dos modelos anteriores que a gente viu na representação estavam associadas às camadas totalmente conectadas, apesar de elas terem uma contribuição muito pequena na representação das informações. Então, o que se faz agora nesse Global Average Pooling é substituir, ele entra substituindo as camadas totalmente conectadas, gerando as ativações do modelo. Então, o que a gente faz é tirar aqui uma média, né, o average associado a cada um dos mapas, e essa média aqui é utilizada como sendo a ativação do modelo. Então, para cada um dos meus canais aqui, eu vou ter o valor sendo representado pela média aqui em relação a cada um dos valores associados. Então, essas foram as principais características do modelo Google Enet, que foi um modelo que também influenciou bastante os modelos mais recentes dessa arquitetura. Existem
versões, inclusive, do Inception, que tem resultados bem interessantes e é uma das arquiteturas que vale a pena vocês investigarem nas aulas práticas que a gente vai apresentar.